No Alvo com Heron Falvo. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cátia Viamonte e vocês estão no Alvo. E hoje estamos com Camila Manzano, que é consteladora familiar e terapeuta. Com vocês, Heron Falvo. Opa, e aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado, pode falar, obrigado. E aí pessoal? Agora foi! Valeu. Tá ótimo. E aí, Camila, tudo bem? Muito prazer. Bom, prazer. Deixa eu só botar aqui o celular que eu tinha colocado no apoio. E aí, com a confusão, acabei tirando ele daqui. Tudo bem? Prazer. Tudo ótimo. Graças a Deus. E com você? Tudo bem também, fora essas questões virtuais, né, de conexão, tá tudo certo. Cara, e pior que não tem uma resposta para isso. Tipo, às vezes acontece e você sabe, né? A gente faz teste antes, né? E você fez teste antes até e funcionou, e agora parou de funcionar. Mas tranquilo. E você tá no Rio de Janeiro? Tô no Rio. Você também, né? Eu tô no Rio também. Daqui amanhã vai fechar, né? Eu não sei como é que estão outras cidades exatamente, mas eu sei que cada um tá fazendo uma coisa diferente, né? Então estamos na véspera aí do fechamento agora. O lockdown, é verdade. É interessante que a gente tem um horário marcado para virar introspectivo, começar a olhar para dentro de si, né? Porque quando fecha tudo, você meio que é obrigado a fazer isso. Né? Na verdade, depois que o Paulo Gustavo foi internado, eu fiquei mais assustada, assim. Estou aproveitando essa semana, eu fiquei bastante lockdown. Já antecipei o lockdown e vou permanecer, pelo menos até diminuir, né? Essa taxa está muito alta mesmo. Uhum. Não sei quem é Paulo Gustavo, mas eu imagino que quando você vê mais perto de você, você começa a sentir mais, né? Paulo Gustavo, comediante. Eu não conheço, porque eu morei muito tempo fora. Ah, tá. Minha Mãe é uma Peça, você já assistiu? Nunca. Minha Mãe é uma Peça. Ah, já, pô, muito bom, eu lembro disso. Já, muito bom. É ele que faz ele que é o comediante, sim. Ah, muito bom, maravilhoso. Eu vi ele no show. Muito legal. Maravilhoso. Então eu conheço, sim, só não lembrava do nome. Pô, que pena que ele pegou Covid, ele tá no UTI agora. Tá internado. Quer dizer, não sei notícias de hoje, mas até então tava se recuperando, mas tinha sido entubado. Ele que pena que ele dá alegria para tanta gente, né? Ele é um comediante tão com um coração assim, né? Que você sente tanto a autenticidade, né? Calor humano dele. Então, uma pena mesmo. Melhoras para ele. Mas é isso, a gente sente mais as coisas quando estão perto da gente, né? Isso é bom e é ruim, né? Porque às vezes a gente não vê com uma perspectiva fria o suficiente e às vezes a gente não vê com calor suficiente. Se a gente está muito distante, né, de problemas, guerras na África, guerras no Oriente Médio, a gente não sente isso e fala, tem que ser assim mesmo e tal. Eu morei em Israel 3 anos, né? E lá você sente guerra muito perto. Uhum. Você tem mísseis, né? E tem toque de recolher, e você tem que ir para bunker, né? E todos os apartamentos têm bunker dentro, então você tem uma porta dessa grossura assim, né? Que você
fecha assim, com muita dificuldade, um dos quartos de todos os apartamentos tem uma coisa assim, então você sente o que é guerra, né? E o brasileiro, até o americano, não sabe de fato, né? O americano manda soldados para o Vietnã, para o Iraque, só que o americano dentro de lá não sabe muito, né, o que é guerra de fato, né? Então isso é um problema recorrente. Quando a gente tem alguém perto da gente, a gente sente mais mesmo, né? Até porque se a gente for sentir todas as dores do mundo, a gente não consegue viver, né? Então, na verdade, a gente tem até que aprender a lidar melhor com as dores reais que acontecem perto da gente. Uma questão de sobrevivência mesmo e ter qualidade de vida. Mas sobre os cuidados da quarentena, agora realmente a gente tem, eu acho que chegou finalmente naquele momento, né, mais crítico e não custa a gente reforçar um pouco os cuidados. Falando nisso, você falou pra gente... Infelizmente. É verdade, claro. Cada um se cuidar, né, da maneira que achar importante. Eu acho que isso em todos os momentos, né? Na pandemia, acho que a gente só se lembra o tanto que o mundo é perigoso. Porque, de fato, o mundo é sempre muito perigoso. E acho que vale a pena lembrar às vezes. E a gente tem que, quando a gente não está nesses momentos, tem que entender que a gente está sendo abençoado, né? Porque a gente está sempre passível, né, a certas coisas. Mas só porque tá esfriando aqui o chá, você falou pra gente tomar um chai, assim, chai, né? Chai tea. Aí eu queria agradecer a querida Lara Sattva, que mandou pra gente os ingredientes, uma forma de fazer, e tá maravilhoso, na verdade. Eu só acho que eu deixei esfriar um pouco demais por esses problemas técnicos. Não é? Vamos brindar aqui com chai. Saúde a todos. Muito obrigado, Lara. Vocês estão tomando chá também? Nossa, o pessoal da produção não sabia se eles estavam tomando também. Então, assim, vamos falar um pouquinho das diferentes coisas que você faz para poder entender quem você é, que eu sei que você já trabalhou com coisas diversas, e para a gente ter uma introdução e poder explorar isso tudo da maneira mais profunda possível, porque eu estou ansioso para começar logo, mas eu não quero sair atropelando, entendeu? Porque de repente o público não vai acompanhar. Pode atropelar, não tem problema. Não, mas eu estou falando pelo pessoal que está ouvindo aí, os nossos queridos amigos que estão ouvindo, poder se posicionar, né? Então, dar uma introdução sobre o jeito que você se vê e como é que você chegou nisso. Tá, eu atualmente atuo como consteladora familiar, né? Ou sistêmica, como atualmente a gente chama, e terapeuta. E a minha base de trabalho é o subconsciente, né? Por 95% da gente está oculto aqui no subconsciente. Eu, desde sempre, eu tive uma grande curiosidade e, inicialmente, comecei a estudar essas terapias por uma questão de autoconhecimento, né? E para me curar. E, no final, acabei me tornando terapeuta. Antigamente, antes disso, de trabalhar como terapeuta, eu fui funcionária pública, trabalhei por 15 anos no mercado financeiro. Uau. Apesar de não ser um trabalho que eu não entendesse, não tivesse a capacidade de realizar, ele não me preenchia, né? Durante muitos anos eu fiquei na busca. Eu consigo simpatizar com isso. Eu trabalhei 7 anos no mercado financeiro e no ano passado eu parei para fazer isso que a gente está fazendo agora. Então, eu sou formado em hipnose, né? Que também mexe com o inconsciente bastante. Só que eu ainda não virei terapeuta, não sei se um dia eu vou levar mais a sério isso, então, mas similar, né? A história é similar. Mercado financeiro, não me satisfiz, fui fazer outra coisa. Mas desculpa, continua, por favor. Eu uso a hipnose também no meu trabalho, dentro das técnicas, né, que eu me habilitei. E aí fiz o caminho inverso. Atualmente eu acabei de ser admitida para
estudar psicologia na Universidade de Londres, na Inglaterra. Vou fazer online. É um curso de 3 anos lá fora, aqui no Brasil são 5 anos, e lá você estuda matérias muito mais atuais, né, do que aqui no Brasil, que ainda está no Freud, ainda está no Jung, ainda está... Lá tem bastante ênfase na neurociência. Você chegou já no Jung, não. Aqui no Brasil não tem tanto Jung, não. Está muito na frente. E, enfim, agora eu vou ganhar, acho que uma base mais potente, principalmente nessa área de neurociência, que atualmente é a minha maior paixão, né? Como é que se comunica, essas técnicas são tão eficazes, né? São capazes de fazer tanta transformação para o ser humano, e que, graças a Deus, estão aí para nos auxiliar, né? A gente tem interesse muito em comum, assim, talvez o assunto... um dos assuntos que eu mais me interessa é certamente neurociência. Mais do que isso, me interessa, na verdade, por ser ocultismo. Né? E quando eu digo ocultismo, não vamos dizer, esoterismo, daquelas coisas eu estou sentindo alguma coisa, sabe? É de ciências ocultas, que são coisas, vamos dizer, que pode ser tanto inconsciente quanto astronomia, mas são coisas que a gente não sabe explicar, mas que a gente sabe que existe. Que a gente tem evidências da existência, e muitas vezes a gente tem até um certo grau de controle da prática. Então, o que eu costumo dizer assim, tipo, para a maioria da população, eletricidade é ciência oculta, né? Porque você usa... Sim, exatamente. Você liga e desliga no interruptor, mas você não tem a mínima ideia como que o processo, como que isso acontece, né? Então não é uma ciência revelada para você, não existe ciência oculta e ciência revelada. E hipnose, por exemplo, é muito assim, né? Acho que 80% da hipnose é oculta, na verdade. A gente tem teorias e a gente aprende qual que é o funcionamento, né? O trabalho de Milton Erickson é coisa de tentativa e erro, né? Tipo, fala, tais coisas funcionam, aí se gera teorias do porquê. Né? Tipo assim, a gente fala, a mente humana responde a certas coisas, né? O inconsciente, se você for indireto com o inconsciente, você comunica com ele melhor. Mas a gente não sabe exatamente porquê, não é totalmente revelado, né? Tem muita filosofia sobre... Então, eu sempre começo com isso. O que eu mais me interesso mesmo é o ocultismo, em primeiro lugar. Aí depois todas as coisas que tem a ver com o inconsciente, né? Atualmente tem bastante estudo, assim, tem uma produção muito grande científica que está começando a conseguir comprovar essas coisas que antigamente eram tidas como, né, meio de esoterismo, né, meio por fé, né, e agora você começa a ter muita explicação científica. Eu acho que basicamente não tem muita divulgação, né, ainda precisa que as pessoas conheçam mais e acreditem mais. E esse processo é um processo que está começando a acontecer. Vai demorar, né? Então, por enquanto, as pessoas desconhecem e não utilizam desses recursos que são muito eficazes, né? Que poderiam ajudar muita gente, inclusive, a parar de tomar remédio para depressão, para ansiedade. Tem muitas técnicas das ciências ocultas que foram perdidas. Tipo assim, no iluminismo, o que aconteceu, na minha opinião, com a humanidade foi que a ciência trouxe muitos benefícios, né? As ciências reveladas trouxeram muitos benefícios para o ser humano. E nesses benefícios, o ser humano, todas as sociedades do mundo praticamente, falaram, pô, se é assim, né? Se a gente pode ter antibióticos, se a gente pode ter eletricidade, se a gente pode ter tantos confortos, refrigeração, sistema de saúde, de saneamento, com a sanidade, sanitation, em inglês, sistema sanitário. Básico, né? Esse tipo de coisa trouxe para a sociedade um conforto muito maior, né? E as ciências ocultas e o jeito que as ciências eram feitas antes disso era um pouco incerta. E muitas vezes, tipo assim, os médicos sangravam as pessoas porque tinha... Eles desconheciam tudo, né? Oi?
o desconhecido já era dado. E a tentativa e erro, de repente, era mais usada. Inclusive, o uso do pêndulo, sabe o que é o pêndulo da radiestesia? Claro. Os médicos utilizavam o pêndulo para poder exercer o ofício. Todos eles aprendiam, né, para ajudar no trabalho. E depois foi proibido. Exatamente. Aí o que eu quero dizer com isso? É que a gente meio que... Tudo bem, no início rolou aquela parada tipo, pô, ciências reveladas é o que a gente tem que confiar, porque trouxe tantos benefícios, e realmente trouxe, e realmente a gente tem que confiar em mais, ou em certo grau, etc. Mas aí a gente criou uma aversão muito grande às ciências ocultas. E eu acho que isso não veio só do fato dos benefícios da ciência. Isso só foi exacerbado. Por quê? Porque dentro do cristianismo já tinha muita resistência contra as ciências ocultas, né? O cristianismo foi muito castrador com as ciências ocultas, tanto que os alquimistas e os grandes cientistas, né, antes da ciência, trabalhavam todos em segredo, né? Giordano Bruno, Paracelsus, essa galera toda trabalhava em segredo. Aí o que eu acho que quando rolou uma justificativa para todo mundo fazer o lockdown nas ciências ocultas, na primeira oportunidade baniram mais do que a Igreja Católica tinha banido. Porque até baniram as ciências ocultas que a Igreja Católica fazia também, né? As ciências, a Igreja Católica tem um monte de ciência oculta, né? A coisa do incenso, rituais, tem um monte de coisas hipnóticas e etc. O confessionário, né? Você confessar para um padre, isso aí virou depois psicologia, né? Mas tinha certas coisas que o padre fazia, que era parte de uma comunidade, que hoje a gente não tem. Por exemplo, desculpa se eu estou viajando demais, porque eu gosto muito desse assunto. Não, tô te acompanhando. Então, mas vamos continuar na sua história aí para não fazer um monólogo demais. Você estava falando como você chegou nisso, né? E que você trabalhou em outras coisas. Sim. Aí eu queria entender como que você aderiu tanto. Tipo assim, o que fez você fazer? É isso, constelação familiar é o que eu quero fazer. Constelação também. Constelação, na verdade, é mais recente na minha vida, né, do que outras técnicas que eu trabalho. Mas eu estou completamente apaixonada assim, pela constelação, porque basicamente, a gente fala que é uma fenomenologia, né? Um estudo de fenômenos que se repetem, que foi observado inicialmente por Bert Hellinger, e que ele estudou tribos e estudou diversas sociedades e chegou como se fossem determinadas leis que regem as relações humanas, relações familiares e que tem reflexo na vida da pessoa. E eu considero como se fosse uma nova psicologia, porque realmente a teoria ela funciona muito e funciona muito mais do que uma teoria freudiana, por exemplo, para você entender determinadas limitações que uma pessoa vive no seu dia a dia, por exemplo, dificuldade de prosperar financeiramente, qual tipo de problema que essa pessoa passou, ou como se daria a solução, né, para ela perder essa dificuldade de repetir padrões em termos de, por exemplo, abrir uma empresa, fale, aí depois abre outra empresa, fale, e nunca consegue dar certo, sabe? Essas pessoas que parecem que sim. Tem um destino traçado para não dar certo e, na verdade, não é isso. E ela acaba acreditando nisso também, né? E pior ainda mais. E aí reforça, porque é uma crença, né? Você vai reforçando à medida que você vai vivendo a mesma coisa. E a constelação, ela tem muitas explicações para muitas coisas que acontecem e, em teoria, ela vai trazer clareza, né? Não necessariamente ela vai trazer a solução, porque a solução depende muito de quem está sendo trabalhado, da abertura da pessoa de se trabalhar. Mas a clareza, certamente, ela traz. Eu vou fazer uma comparação, assim, para a gente poder chegar no que é exatamente constelação familiar. Só para você ter uma ideia, eu nunca estudei, pelo menos a fundo, constelação familiar, mas eu já fui paciente, né, de constelação familiar. Então, legal. Foi em grupo ou individual? Não, foi com bonequinhos, porque foi na pandemia. Tá.
Mas assim, eu dei uma pequena estudada, né? Como eu faço com as coisas no Curioso. geral, assim, só por curiosidade, né? Como um bom Aham. charlatão, eu dou uma superficial olhada por cima e depois eu posso falar na mesa de bar sobre isso. Mas a ideia que eu achei mais interessante tem uma coisa chamada filosofia de sistemas, ou sistêmica, sei lá como é que chama Aham, exatamente. sistema. É sistêmico, porque a gente trabalha o sistema em si. Mas é sistêmico. Tem um filósofo chamado Irving Laszlo que criou é, junto com aí tem o Irving Laszlo e o Jay Forrester que fez System Dynamics. Tem vamos dizer, uma sutil diferença, mas basicamente o benefício, a diferença entre, vamos dizer, filosofia normal e filosofia sistêmica é que filosofia normal você dá um zoom em um problema. Aí vamos dizer, hoje em dia, na verdade, vamos começar de outra forma. Vamos falar sobre o resultado. Hoje em dia, todas as indústrias, as startups, empreendedorismo, teoria de negócio, usa filosofia de sistemas. Por quê? Porque antigamente, quando você olhava para um problema dentro de um microcosmo separado do sistema do qual ele fazia parte, você tinha um monte de problemas que existiam dentro desse microcosmo que não era por causa do microcosmo em si. Então você olhava para esse microcosmo, você analisava esse microcosmo e você não entendia ele de fato porque Aham. você não via o sistema da qual ele fazia parte, né? Sim. E eu acho que a, a constelação familiar é a teoria de sistemas, né, a filosofia de sistemas, olhando para a psicologia, né? E por Aham. isso que você acaba transcendendo a psicanálise freudiana comum, que só está olhando para o inconsciente de uma pessoa, né? Aham. E, e até de Jung, mesmo com consciente coletivo, qualquer coisa assim, mas está analisando de como aquela pessoa entra dentro desse, ou está vendo qualquer coisa assim, não outras interpretações. Então, eu só queria dar essa visão que eu trouxe assim, da filosofia Existe uma conexão muito maior do que a gente tem consciência de fato, né? E a constelação vai trazer justamente essa ampliação de consciência para que você entenda que o seu problema ele é um problema que faz parte de um sistema, é, né? E que você tem que, aí, que eles aí eu chamam só de queria, desemaranhar. o que eu queria ter deixado claro era só essa coisa do resultado. Tipo, hoje é uma coisa já aceita pela indústria, tipo assim, eu fiz MBA alguns anos atrás e eu aprendi o tanto que essa visão da filosofia de sistemas é importante hoje para o mundo de negócios, para a economia, para a indústria, para Nações Unidas. Então, eu queria dar esse valor, entendeu? Para Aham. a pessoa que está ouvindo entender a importância da constelação Aham. familiar. Um exemplo, né? Dar Dentro da uma psicologia. situar como é que funciona. É interessante porque atualmente a constelação familiar está bem famosa, né? Quase tão famosa quanto a psicologia, porque eu acho que demorou um tempo para que as pessoas entendessem que fazer terapia com psicólogo não era coisa de maluco. E agora é uma coisa mais fácil, né? Todo mundo já aceita com mais naturalidade, pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço. E aí começou a entrar essas terapias alternativas que também sofrem um descrédito. E dentro dessas teorias, dessas terapias alternativas, a constelação certamente é que se destaca mais, é que é mais bem conhecida, mais divulgada, mais conhecida. E eu acho ótimo. Então, vamos entrar então em como funciona um pouquinho, só para quem não conhece, porque eu acho que vale um pouco de propaganda, entendeu? Porque apesar de estar popular por um lado, como qualquer coisa hoje em dia no mundo da informação, muita gente sabe, mas muita gente nunca ouviu falar, né? Então, se puder dar uma introdução aí, ninguém melhor do que você. Olha, a princípio eu acho que, como eu disse, né, a constelação ela é muito legal para trazer clareza para uma questão. E uma questão não é uma questão qualquer, é uma questão que é um padrão de repetição na vida da pessoa, né? Uma coisa que ela vive, um problema que ela vive há muito tempo e também pode incluir aí conflitos familiares.
E existem algumas dinâmicas que você trabalha, que é a do boneco que você fez, que é individual, né? Uma constelação familiar individual, que você vai levar a questão que você quer trabalhar, e a partir do posicionamento dos bonecos, o constelador consegue entender, né, a razão do seu problema e qual é, que a gente chama de emaranhado, seria o problema, né? Qual é o seu problema? E vai apontar para o seu problema e apontar, a gente fala de caminhos de cura, né, através das falas sistêmicas. Ou, eu, por exemplo, eu conduzo um processo de meditação para que a sensibilidade, né, do movimento de cura seja maior. E a pessoa fica mais aberta, fica mais sugestível e, ao mesmo tempo, libere mais informações mais profundas para aí que entra o hipnose. Aí que entra o seu tipo de hipnose. Que se parte do princípio que existem essas informações no campo, né, que é aquela eletricidade que ninguém vê, e que essas informações, elas conseguem ter uma atuação e uma influência na sua vida muito maior do que você é capaz de entender. E quando se faz o caminho de conciliar, né, o que está errado, a gente trabalha também através dessa, né, da pessoa, mas emanando uma influência sobre esse campo. Então, o que, né, todo constelador sabe, que uma vez que você atua na pessoa, na verdade, você também está atuando em todo o sistema e no sistema familiar da pessoa. E aí, a cura acontece... Entrando um pouco, né, se eu puder fazer, porque para a gente poder destrinchar um pouco esse momento, eu queria te fazer a pergunta, como que... Porque uma das minhas questões na filosofia de sistemas, a gente pressupõe que a gente está melhorando o sistema como um todo. E só uma pessoa está indo para... Ou não necessariamente, mas vamos dizer, eu fui para a constelação familiar. Para a gente poder melhorar, é claro que a minha visão da minha própria constelação familiar e alinhando todos aqueles elementos, né, da minha constelação, eu mesmo melhoro e me abro mais e, é claro, exerço uma influência. Mas não tem uma certa importância a família também participar, de certa forma, na prática também alinhar certas coisas? Olha, depende da questão que é problemática. Se for a mesma questão compartilhar, normalmente quando você melhora a sua questão, você também está melhorando. Por exemplo, você tem um conflito com o seu pai. No momento que você trabalha esse apaziguamento da sua relação com o seu pai, normalmente você vai descobrir a origem daquilo e vai atuar naquilo, você também está trabalhando o conflito que o seu pai teria com você. Se a origem for a mesma. Eu não sei se está sendo muito complexo. Entendi. Que vocês são como se fosse existe uma ressonância. Existe uma ressonância, né? Existe uma sintonia. Né? Tipo, vocês estão se mantendo, a dinâmica de vocês, junto com a dinâmica com o problema inicial, está se mantendo aprisionado, né? Você está aprisionado nessa dinâmica e para você poder se libertar, de repente seu pai também precisa se libertar junto. Porque ele não é... Você tem três grandes sistemas, né? Você tem o sistema individual, o seu sistema familiar e o grande sistema que a gente fala que é a humanidade, né? O sistema do mundo, da humanidade. Então, tudo depende de qual nível você vai querer, de qual nível é o seu problema, e aí, qual nível que é o seu problema vai reverberar numa solução maior ou menor. Tá? Se for um problema individual, você vai reverberar só na sua individualidade. Se for um problema familiar, como, por exemplo, na constelação em grupo, que todo mundo confunde como se fosse uma cerimônia espírita, que parece que as pessoas estão incorporando, né? E, na verdade, as informações que chegam para as pessoas que fazem parte da constelação em grupo são informações que estão disponibilizadas no campo e não tem nada a ver com o espiritismo. E traz, normalmente, esses problemas são mais a ver com assassinato, que aconteceu 2 gerações depois, tem umas questões bem pesadas que a constelação em grupo ela trabalha melhor. E aí você consegue resolver o problema não só para a pessoa, mas para toda a família. Então, ninguém mais da família vai sofrer mais a consequência
daquele Mas, evento. só se uma pessoa participar? Você resolve da família inteira? Uma pessoa participar. Porque cada um é uma manipulação, eu sei que parece maluquice, tá? Não, A ciência está chegando a uma explicação, um dia vai ter uma explicação para isso, mas por enquanto não tem, existe essa informação. Funciona, é que nem o botão da eletricidade. Funciona, exato. você não sabe exatamente o que é. A gente já tem algumas comprovações iniciais com essa correlação do campo com o indivíduo ou do campo com o grupo, mas ainda está muito no início. Mas, de fato, como ela assim, eu estou morando no Rio de Janeiro agora, né? Eu morei 4 anos em Londres. E em Londres todo mundo chega no horário e tudo. No Rio de Janeiro ninguém chega no horário nunca. Então o problema é grupal. Né? Tipo assim, o Rio de Janeiro inteiro está sofrendo alguma influência de alguma coisa que está fazendo todo mundo chegar atrasado. Se não, só uma pessoa que deu pessoa familiar, o Rio de Janeiro inteiro vai melhorar isso que eu quero não, dizer. porque isso é um padrão cultural, né? Isso entra em outras questões. Mas é a mesma coisa, né? A gente tá, vamos dizer, pode ser um pouco mais complexo, mas também é sistêmico, né? Tipo, a gente está como um grupo, né, com certas patologias, né? Certos comportamentos. Sei lá, tipo assim, o Brasil e muitos países de hoje em dia tem uma orfandade, né? São órfãos, sentem um sentimento de órfão de liderança. E por isso que demagogia funciona tão bem. Por isso que o Trump ganhou eleições, por isso que o Bolsonaro ganhou, o Lula também. Tipo, o Lula é muito paizão, o Bolsonaro também está se colocando nessa posição. Líderes carismáticos. Oi? São os líderes carismáticos. Mas se coloca porque, já que a população está órfã, né, aí se colocam nessa posição, preenche essa posição. Mas isso é claramente uma patologia da população inteira. Aí eu estou te perguntando, será que a gente consegue... O processo de amadurecimento enquanto sociedade. Um processo de amadurecimento enquanto sociedade. É muito mais profundo do que isso. A gente não chega atrasado ou não está com um presidente que não é o mais adequado para o nosso país. Eu estudei ciências sociais antes de economia. Por isso que eu falo sobre isso. Mas, de qualquer forma, a gente passa por um processo de amadurecimento que faz parte de você eleger os líderes errados. Até chegar a hora que a população vai ter uma formação política e educacional, que ela vai ter capacidade de entender que eleger um líder carismático não necessariamente vai ser bom para o país. Que é melhor eleger uma pessoa que tenha a habilidade de governar o país. Será que o trabalho de constelação familiar não consegue agir nesse nível? Não, será que isso não. A não ser que todos nós façamos constelação familiar e, na verdade, digamos que tudo na vida é complexo. A gente tem vários olhares. A gente está falando do olhar científico, do olhar político, do olhar enquanto sociedade, do olhar da psicologia, né? E as coisas se correlacionam e se integram e se influenciam. Mas você não é capaz de sanar uma pessoa e aí chegar no Brasil inteiro. A gente pode sanar algumas questões brasileiras, talvez trabalhando no país inteiro, fazendo uma constelação familiar com o país inteiro. Uma live de constelação familiar. E a cura vai se processando sim, tá? Cada pessoa que se trabalha, ela melhora e ela melhora a sociedade como um todo, porque é menos uma pessoa eu estou fascinado por essa questão. Tipo assim, será que a gente consegue contribuir? Porque esse estudo da constelação familiar é muito eficaz, assim, funciona. Eu fiz e para mim foi foi realmente, tipo, aquela coisa, fiquei aos prantos, chorando, assim, de olhar a camisa, né? Tipo, e não conseguir falar, né? Aquela coisa, tipo, tava tão preso que é inefável, né? Tipo, a coisa tava num lugar tão escondido, né? Que você não consegue, de fato, verbalizar aquela dor, né? Aquela disfunção, né? Tipo, porque esse é o conceito, né? Que você é como se você tivesse um bloqueio. Tem um bloqueio, é tipo um sistema hidráulico
e aí tem um bloqueio no sistema hidráulico, aí tá saindo água para todo lado. Aí você tenta tapar o buraco várias vezes e não consegue, né? E você não vê que tem aquele bloqueio. No momento que você tira aquele bloqueio, vai. Aí. É verdade. Fora a constelação, eu trabalho também com uma coisa chamada acupuntura emocional sem agulhas. E o princípio do funcionamento da acupuntura emocional é justamente repor a sua energia, né? Circulando, é como se fosse um bloqueio, né? Toda emoção negativa gerada de um trauma que a gente sente, com origem de um trauma, é um bloqueio energético no nosso organismo. E à medida que você estimula pontos meridionais, através dos dedos, tá? Que é uma acupuntura emocional sem agulhas, você libera essas dores, esses traumas, e é como se fosse esse sistema hidráulico que você falou. Exatamente isso. A constelação, ela funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Eu acho que ela não soluciona tudo, ela não é solução para tudo, mas ela, quando existe um problema que é pertinente para a constelação familiar, ela realmente é muito boa. É um instrumento muito bom de cura e de autoconhecimento, certamente. Outra pergunta que eu tinha é por que chama constelação familiar e não psicologia sistêmica, que seria não só tipo porque constelação familiar tem uma entonação meio New Age, né? Tipo, parece um pouco esotérico pelo que eu vejo é meio que psicologia sistêmica, né? Não necessariamente você está analisando só a sua família, né? Você está analisando outros agora aspectos. A gente chama de constelação sistêmica. Olha, tá, aí tem que perguntar para o Bert Hellinger. Por que é constelação familiar e não? Porque lembra que a gente começou falando que as pessoas têm uma certa aversão, né? Tem essa paixão pela ciência porque fica naquele conforto do revelado, né? Naquele coisa, não, eu estou no controle, tudo que eu acredito é o que eu conheço. Muito ateu só para todo dia. Para mim é muito desconfortável você ter problema sem solução, né? E você vê tantas pessoas passando por questões emocionais seríssimas, inclusive às vezes não tão sérias, mas que te desviam de uma vida feliz, e você não usar um recurso porque você não tem comprovação científica, mas você tem comprovação na prática, na sua vida, isso eu não consigo entender, né? Eu sempre fui, a despeito da explicação científica, se funcionava, eu comecei a estudar, comecei a aderir, e para mim é o que importa. É claro que a ciência ela ainda não está, ela nunca investiu realmente para investigar o funcionamento e talvez ela nem tivesse evoluído o suficiente para conseguir trazer essas justificativas científicas. E agora a gente chegou num ponto de maturidade da ciência que eu acho que vai começar a vir essas explicações. Total. Aí essa coisa, eu acho que, na verdade, antes de eu voltar para aquele outro assunto, eu queria aprender mais sobre qual era o nome mesmo da coisa das energias. Acupuntura emocional sem agulhas. Isso aí. Eu queria entender melhor como que isso é possível. Tipo assim, quais são os resultados disso? Como que você mede se a coisa está acontecendo ou não, se está funcionando? Nada melhor do que explicar do que colocando um exemplo, né? Digamos que você tenha sofrido um acidente e antes desse acidente você não tinha medo de dirigir, um acidente de automóvel, tá? Antes desse acidente você não tinha medo de dirigir. E depois desse acidente você passou a ter fobia de direção. Ou seja, você vivenciou uma emoção tão forte que aquilo ficou gravado no seu sistema e te desviou do seu caminho natural, que é de viver a sua vida normal, né? E é você fazendo isso, nesse caso específico, em menos de 1 hora, é possível liberar o seu trauma, porque é associado a apenas um evento. Mas a hipnose também é assim. A hipnose ela ressignifica. A hipnose utiliza a própria capacidade humana de dissociar ou, né, ressignificar um evento. A acupuntura não, ela libera aquela emoção simplesmente. É como se a emoção, o bolo... É tipo terapia de grito, por exemplo. Tipo, terapia de grito. Já viu terapia de grito? Quer dizer, você libera certas cargas emocionais e por isso você... Eu não conheço terapia de grito.
Mas a acupuntura é o mesmo princípio que a acupuntura, só que você vai atuar de uma forma diferente. Porque a acupuntura você deita, coloca as agulhas e aquilo vai trabalhando o seu sistema de uma forma Interessante, interessante. Você randômica. você tem certos canais energéticos, tipo a acupuntura, né? E você tem um conhecimento ancestral de onde, e quais são esses canais, onde eles estão e tudo mais. E você botando uma agulha na, no ouvido, você pode consertar uma dor que você tem no tornozelo, né, por exemplo. Exatamente. Porque você sabe que o sistema que começa aqui está ligado no tornozelo e você sabe que em toda a sua face você tem raízes de canais que estão ligados ao corpo inteiro. E óbvio que você Sim. pode expandir isso também para o resto do corpo, para, como é que chama? A coluna vertebral, né? Que tem muitos centros de chakra e tudo mais. E aí você faz uma coisa parecida com essa ideia da acupuntura, só que sem agulhas. Que exatamente qual que é a agulha metafórica no seu caso? São os dedos. Você faz estímulos em pontos meridionais. E aí, dependendo da técnica, você trabalha ou por emoção, que aí você consegue reduzir aquela emoção até zero, ou que tem uma outra técnica que você tem que contar, você tem que ir para a origem daquela história para entender por que aquilo está te incomodando. Por exemplo, eu vim com uma tristeza, mas é porque eu terminei uma relação. Aí eu falo, tá, e você me terminou uma relação e me dá um exemplo de uma cena desse término que te marcou mais. Aí você vai trazer esse término, vai escrever a cena e a gente vai estimular os pontos. À medida que você vai liberando, né, você estimula e você libera as emoções atreladas. Eu quero fazer isso urgente. E de repente, vem uma outra cena, que é uma cena de repente, um namoro que você terminou quando você era um adolescente. E aí dali você limpou, e aí vai para. Essa é uma das vertentes. Vamos marcar uma sessão. Você está com a agenda aí? Estou com a agenda. Estou fazendo live, estou divulgando meu trabalho. Logo depois que acabar, eu vou te ligar aí para a gente marcar essa sessão. Não, minha proposta era fazer um exemplo que aí todo mundo que estivesse em casa poderia usar, porque você pode usar para coisas pequenas. Tipo um estresse de hoje, uma ansiedade que você está sentindo agora, nesse momento. E aí eu ia conduzir para que todo mundo pudesse experimentar. Combate dor de cabeça, combate dores de uma forma geral. O tapping ele é multifacetado. Ele serve tanto para limpeza de traumas grandes, quanto para te deixar menos ansioso, quanto para te possibilitar fazer coisas que antes você tinha medo, mas um medo assim meio, né, sem razão. E também para reprogramação mental, para você perder padrões ruins, disfuncionais, e trazer novos padrões que sejam mais saudáveis. Eu gosto eu acho que cada um tem o seu lugar. Entendeu? E você, a gente infelizmente está terminando o nosso tempo. Tenho, sei lá, 1 milhão de coisas aqui que eu não falei, que eu gostaria de te perguntar, na verdade. Só que antes de acabar, eu não queria deixar de dar as coordenadas para as pessoas te encontrarem, tanto na internet quanto fisicamente, para poder agendar, né? Tem alguém falando que quer, a Carolina Soldo quer agendar também. Então, a gente vai cobrar, hein? Quero receber. Não é só prima, não, né? Não, é uma amiga, na verdade. Então, por favor, se puder dar os coordenados para te encontrar. Olha, eu tenho o site que é CM de Camila Manzano, né? CM de mamãe, coach.life, de vida em inglês. E no Instagram, isso, cmcoach.life. E no Instagram é @cmcoachterapia. Inclusive, eu tenho um mini curso de tapping no meu Instagram. E você faz atendimento online também? Tem como fazer alguma coisa online? 95% dos meus atendimentos são online. Mas como é que você faz o tapping? A pessoa própria faz?
Você primeiro eu levo uma. Na verdade, eu faço na hora, eu ensino na hora, depois eu dou uma cartilha, porque o ideal desse tratamento com tapping é que a pessoa vá fazendo em casa para ter uma liberação, né, maior, porque a gente vive quantos eventos traumáticos a gente vive na nossa vida, né? Então, para ir liberando e realmente ter uma mudança qualitativa, assim, rápida, o ideal é que a pessoa acompanhe o processo e se cuide também em casa. Mas pode fazer só pela terapia, que a evolução vai ser só mais devagar, mas sempre evolui. Eu costumo falar que uma sessão de tapping equivale a, sei lá, a mais de 5 anos de terapia. Tem gente que está há 20 anos e não consegue resolver uma questão que você trabalha em um dia. Não, eu estou falando sério, parece que é uma propaganda, mas é verdade, é mais pura verdade. Eu acredito. Que realmente a constelação familiar para mim foi bem profunda nesse sentido. E, bom, tem coisas muito interessantes por aí, e isso que você está falando, eu de fato me interessei bastante. Você atende fisicamente também? Você tem um local? No Rio, sim. No Rio também atendo fisicamente. Só que hoje em dia é difícil, né? Eu atendo gente nos Estados Unidos, na Irlanda. Então, sim, meu mercado é o mundo inteiro. Fica muito mais fácil para mim, né, ter essa abertura online do que necessariamente presencial, ainda mais na quarentena. Legal, perfeito. Então, Camila, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Desculpa os problemas iniciais do Instagram. Em nome da visibilidade aqui. Prazer. Foi um grande prazer. Espero que a gente se encontre pessoalmente para continuar essa conversa. Sim. Que não dure só uma hora. Melhoria, né? Quando as coisas melhorarem. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e um beijo a todos. Todos fiquem bem aí nessa semana de lockdown. Eu não sei como é que está na cidade de vocês, mas saúde a todos, independente disso. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijão. Beijo.